inventaram uma inelegibilidade imaginária para me caçar. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa. Gilmar Mendes está em festa. Aécio Neves está em festa. Eduardo Cunha está em festa. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula. Agora, o que nós vimos com o passar do tempo foi um sistema se recolocando, se reconstruindo e se vingando. Se vingando primeiro com a anulação das condenações, com a formação da nova figura dos descondenados como Lula. E em seguida nós vimos um sistema retalhando contra quem cumpriu a lei, contra os agentes da lei, contra quem ousou combater a corrupção no Brasil. Eu fui caçado por vingança. Eu fui caçado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos no país, porque eu ousei me unir a tantos brasileiros que quiseram se erguer contra um sistema de corrupção em relação ao qual todos estão cansados. Eles me caçaram por uma inelegibilidade imaginária. A Constituição e a lei da ficha limpa é clara. Ficam inelegíveis membros do Ministério Público que saem na pendência de processo administrativo disciplinar. É clara, é objetiva. Existia algum processo administrativo disciplinar? Não, nenhum, zero. Mas eles construíram suposições. Uma primeira suposição de que reclamações poderiam se converter em algum procedimento disciplinar. Uma segunda suposição de que algum poderia gerar condenação. Uma terceira suposição de que alguma condenação poderia ser admissão. E uma quarta suposição de que eu sabia tudo isso. Me punir nesse caso é como punir alguém por um crime futuro. Ou pior, é punir alguém por uma acusação que não existe. É punir alguém por uma condenação que ainda não existe. E em relação a mim, eles inverteram a presunção de inocência, que beneficia tantos corruptos com recursos infinitos, mas para quem combate a corrupção, o que vale é a presunção de culpa. Eu perdi o mandato para evitar um suposto processo disciplinar que nunca existiu. Hoje, o sistema de corrupção implementa a sua vingança e tem muitos poderosos unidos nesse esforço. Grandes políticos, inclusive parlamentares. Um presidente da República condenado por corrupção e descondenado numa decisão política do Supremo Tribunal Federal. Nós vemos ainda unidos certos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral que sempre se opuseram à Lava Jato, especialmente quando ela atingiu os seus políticos corruptos de estimação. E como diz a Bíblia, até quando os maus continuarão alegres? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Hoje, Aécio Neves tem mandato. Hoje, Beto Richa tem mandato. Hoje, Lula tem mandato. Agora, quem combateu a sua corrupção perde o mandato. Nós vivemos no país da inversão dos valores, em que o policial é punido por punir corretamente o ladrão, em que o policial é perseguido pelo ladrão. Caçar um mandato, caçar milhares de votos é mexer com o que existe de mais sagrado no sistema democrático, no sistema eleitoral, que é o poder do voto, que é a soberania popular. E hoje eles anularam a soberania popular, eles anularam o poder do voto com base, mais uma vez, em uma inelegibilidade imaginária, fraudando a Constituição e fraudando a lei. Há quem tenha sido caçado por ter questionado as urnas. E hoje o Tribunal Superior Eleitoral anula todas as urnas do estado do Paraná. Isso frauda e mina a nossa democracia. Se eles podem anular a voz de tantos, o que é que vai impedir eles? Qual é a dificuldade que haverá de anular a sua voz, de anular a voz dos brasileiros, de anular a voz dos parlamentares que estão aqui, com que eu tive o privilégio de lutar ao longo desses meses de mandato, com honra, com orgulho, para fiscalizar um poder executivo e os seus desmandos. As eleições são a porta da transformação numa democracia. Se fecharem essas portas, não existe democracia.
E é assim que as ditaduras começam, como começaram na Venezuela, como começaram na Nicarágua, quando tribunais de justiça cassaram o mandato de opositores políticos. E é esse o risco que nós vivemos hoje no Brasil. Instituições precisam ser respeitadas. Agora, instituições são compostas de pessoas. E o nosso problema no Brasil é que as instituições são boas, mas existem muitas pessoas ruins. Nós precisamos ter a coragem, nós precisamos ter a liberdade de criticar os desmandos e as arbitrariedades dos poderosos. E se hoje eles cometem arbitrariedades comigo, com um mandato eletivo, quanto mais podem fazer com toda a sociedade brasileira, quanto mais no dia seguinte vão fazer com cada um dos adversários políticos do governo de ocasião. Eu não estou aqui por um cargo, eu estou aqui por um propósito, eu estou aqui por uma transformação. Todo tombo dói. Mas eu não vou desistir. Como muitos cristãos ao longo da história, quando parecia que eles tinham tomado um tombo e que era um fim, na verdade aquilo era um novo começo. E hoje é um novo começo para a minha voz. Com esse tombo eu convido que todos que lutam contra a quebra da liberdade, contra a quebra da democracia, contra os abusos poderosos, que se reergam desse tombo comigo, unindo a sua voz, unindo a voz de uma oposição que hoje Hoje eu vi que eu atingi o meu objetivo quando um assessor do meu gabinete chegou perto de mim e disse: Deltan, eu posso perder o cargo de assessor, eu posso perder a remuneração, mas eu não vou deixar de trabalhar com você, ainda que seja de graça. Porque o que eu vi aqui ao longo desse tempo todo é que você luta por um propósito, porque você luta genuinamente por uma transformação. E é por isso que eu convido todos a lutarem por uma transformação que vai além de nós, por um propósito que nos transcende. Eu jamais vou me arrepender de ter combatido a corrupção no Brasil. Jamais. Aqui no Congresso eu combati o bom combate com orgulho, com honra, ao lado desses parlamentares que vocês veem aqui na frente. E nós vamos seguir lutando. O cargo é apenas um instrumento para lutar por transformação. Agora o principal é a voz dos brasileiros que estão conosco. Nós precisamos que os brasileiros ergam a sua voz, que eles reconheçam o seu poder que está nas suas mãos, que é o poder que é a chave para a transformação. E nós não vamos permitir que as portas dos votos, que as portas das eleições sejam fechadas. Nós não vamos permitir que minem e que ataquem a nossa democracia. Nós não vamos permitir que minem e ataquem as nossas liberdades. Nós não vamos permitir que esse governo siga praticando desmandos e praticando corrupção. O poder que os tribunais têm de me atingir, o poder que os tribunais têm de me derrubar, é o mesmo poder que tinham os irmãos de José quando venderam o escravo para o Egito. É o mesmo poder que tinha o rei da Babilônia quando colocou Daniel na cova dos leões. O poder que eles têm ao me caçar é o mesmo poder que Pilatos tinha ao mandar Jesus para a morte. Essa história não acabou. Esse capítulo não é o capítulo final. Com um tombo vem um reerguimento, e um reerguimento com vocês, com a sociedade, e com esse conjunto de parlamentares que luta unido, senadores que honram o seu cargo, deputados que lutam unidos por justiça e que lutam unidos por liberdade. Martin Luther King disse que o que mais o preocupava não era o grito dos maus, não era a crueldade dos cruéis, mas era o silêncio dos bons. E hoje eu vejo aqui parlamentares que não vão ficar silentes. Hoje eu não vejo silêncio aqui, porque nós vamos lutar por justiça e por liberdade. Muito bem, muito bem, muito bem.